Boa tarde a todas e todos. Mais uma sexta-feira, dia 27/11, nosso projeto de extensão, webinário de pesquisa em educação. É um projeto em parceria com o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Rondônia, o nosso programa aqui na UFTM e o campus de Vilhena do Instituto Federal de Rondônia. Hoje nós vamos ter o professor Rony Ximenes Martins, professor da UFLA. Atualmente ele é coordenador de ensino de graduação na universidade e vai falar para nós sobre o tema Teoria Fundamentada em Dados na Pesquisa em Educação. E vamos chamar o professor Rony. Professor Rony, seja bem-vindo ao nosso webinário de pesquisa e educação. Professor Rony, agora há pouco, aqui nos bastidores, nós fizemos uma conta superficial, eu acho que a gente considera que a gente se conhece há 25 anos. Professor Rony é um colega de uma longa data, eu trabalho com o Rony, eu ainda nem tinha alcançado a minha maioridade, eu ainda era menor, e eu era estagiário, e o professor Rony sempre foi ali para mim, mesmo de longe, a gente sempre mantém um contato, sempre mantém um olhar à distância, e eu sempre tive o professor Rony como uma espécie de um mentor, né? Ele sempre deu algumas opiniões para destinos em momentos da minha vida que davam alguns direcionamentos. Eu guardo isso muito, guardo comigo, guardo com muito respeito e consideração com o professor Rony. Professor Rony, boa tarde, muito obrigado por ceder o seu tempo, e, né, eu imagino, todos nós temos que nos preparar para uma fala, né, o seu tempo é muito mais do que essa uma hora aqui, que nós vamos, é um tempo de preparação, de meditação, para ver o que vai trazer, e eu falo para os colegas, para os participantes, este momento é muito importante, é um momento em que a gente prepara uma síntese, né? O professor Rony preparou uma síntese daquilo que ele vem vendo de melhor, de mais pertinente, e para trazer para nós. Então, essa fala, ela é curta, ela é de pouco tempo, ela é compactada, mas ela é muito densa, ela é muito valiosa para nós. E isso faz esse projeto criar para nós aqui um material didático para quem quer pesquisar, fazer pesquisa em educação, que vai ficar por muito tempo, muitas considerações aqui. Professor Rony, muito obrigado mais uma vez. Teu som, professor? Acho que não está chegando. Ouve. Agora sim? Agora sim. Agora sim. Então, muito obrigado. Lucas, nós somos amigos e parceiros de longa data nessa trajetória na educação, e você é uma das pessoas que me orgulham por ter compartilhado comigo desde o início da sua vida adulta, vamos colocar assim. Eu conheci o Lucas, ele estava no final da adolescência dele, e eu acompanho até hoje. É um dos orgulhos de ver o Lucas tão bem, tão ativo e tão preocupado em contribuir com a pesquisa e com a educação nesse país. Agradeço também a participação dos que estão agora conosco ao vivo, e também agradeço aos que tiverem depois um tempo para verificar lá e assistir a gravação. Notei que tem alguns alunos da nossa pós-graduação e colegas da UFLA também que estão participando. Isso é muito importante, e eu queria te parabenizar, Lucas, pela iniciativa de abrir esse espaço para as pessoas interagirem, tá? O que eu trago hoje é uma pequena contribuição, e, na verdade, a minha proposta é um diálogo a respeito de uma metodologia dentre as muitas que são aplicáveis à pesquisa qualitativa, não só na área de educação, mas que tem vindo, no caso da teoria fundamentada, ela tem vindo para a educação de forma mais recente, né? E eu acho que isso pode abrir portas e iluminar aí a mente de algumas pessoas que estão começando as suas trajetórias de pesquisa em contextos específicos e exploratórios, como nós temos nesse momento, tá? Lucas, você poderia
incluir aí a minha apresentação? Isso, ótimo, agradeço. Queria convidar a todos para que a gente fizesse uma atividade mais interativa. Não sei se todos conhecem, mas o Mentimeter é um sistema, ele tem aplicativo para o celular, pode ser usado no navegador do celular ou do computador. Então, eu sugiro que quem tiver um computador, estiver no notebook ou computador, abra uma outra tela de navegador, carregue esse indicativo de link que está aí na tela, o mente.com, e vai ser solicitado um código para vocês. O código é o 982074. Não, desculpa, 9842074. Com isso, vocês vão ter uma imagem ampliada daquela que vai aparecer na tela para vocês aí, e nós temos alguns momentos em que vocês vão poder responder a umas questões e interagir com o sistema. Também existe possibilidade de comentário no sistema. Né? Eu vou procurar fazer uma fase de interação e depois de apresentação, e depois nós temos uma etapa aqui de perguntas e respostas, que a gente pode bater um papo sobre pesquisa qualitativa e educação e sobre a teoria fundamentada em dados nesse contexto. Né? Eu gostaria, então, de começar falando para vocês sobre o conhecimento humano. Eu assisti a algumas das atividades realizadas por este evento e percebi que alguns dos nossos colegas já falaram sobre as diferenças na produção do conhecimento humano. Quando a gente fala em pesquisa, nós estamos falando, em pesquisa científica, nós estamos falando na produção de um determinado tipo de conhecimento. Mas existem verdades que, epistemologicamente, têm outras vertentes ou fontes de conhecimento. E isso, muitas vezes, gera conflitos, e nós estamos vivenciando esses conflitos hoje. Nós temos verdades dogmáticas, por exemplo, confrontando verdades científicas, quando você fala sobre estudos de célula-tronco, quando algumas pessoas afirmam que a Terra é plana, quando nós temos conflitos para aprovação ou não de leis específicas sobre o uso de medicamentos. Então, nós estamos vivendo esse conflito de verdades. Mas a questão que precisa ser analisada é quais são as evidências que validam as verdades. Um humano que vive isolado na floresta amazônica, por exemplo, e que vive com o seu grupo de humanos, e esse grupo de humanos se utiliza de plantas para extrair, sem conhecer o princípio ativo científico da planta, e com isso consegue promover curas, tem um conhecimento humano valioso que não é de natureza científica. Por outro lado, aquele que defende o terraplanismo, ele tem um conhecimento que é ideológico, dogmático, e que não se sustenta como verdade frente às evidências do conhecimento científico. Então, eu gostaria de criar a primeira interação com vocês aqui, para perguntar para vocês, e aí eu quero que vocês escrevam aí no celular ou no Mentimeter de vocês, porque vai aparecer 3 caixinhas de texto, o que melhor descreve, as 3 palavras que melhor descrevem, desculpe estar repetido melhor, o conhecimento científico para você. Quer dizer, o que diferencia o conhecimento científico dos outros tipos de conhecimento? Gostaria de obter as participações. À medida que vocês escreverem, elas vão aparecendo aqui na tela para todos. Estou aguardando. Olha, já tivemos a primeira contribuição aqui. O que caracteriza o conhecimento científico? Ele é coletivo,
é fruto de aplicação de metodologia, metodológico, e ele é rigoroso, tem rigor do ponto de vista da produção do conhecimento. Temos mais contribuições? Vamos ver se conseguimos mais contribuições. Estão chegando as contribuições. Que legal, vamos lá, pessoal. As palavras que se repetem mais ficam maiores e no centro da nossa nuvem de palavras. Essa é uma técnica de tratamento de dados da qual nós podemos, sobre a qual nós podemos discutir depois. Temos 4 participantes. Espero mais contribuições. Muito bom. Até agora não tivemos uma palavra de destaque. Investigado e investigação estão próximos. Validado. Fruto de pesquisa. Precisa de comprovação, requer análise. Está relacionado à oportunidade de se realizar a pesquisa, o coletivo ou a coletividade estão presentes. Então, nós temos aqui um conjunto de características que diferencia, em alguns deles, aqui de forma rigorosa, em outros pode estar presente num outro tipo de conhecimento também, por exemplo, público. O conhecimento do senso comum também é público, né? Coletividade, o conhecimento do saber da experiência também é da coletividade. E outros que são características exclusivas do conhecimento científico. Ele é fruto de investigação, ele requer um rigor metodológico na concepção para que a gente tenha uma validação, né, do conhecimento investigado. E, olha só, apareceu a palavra sistematização, ou seja, ele é um conhecimento sistematizado, fruto de aplicação sistêmica de processos para a produção do conhecimento. Muito bom. Vamos para a próxima agora. Pensando que conhecimento científico tem essas características e que é fruto de pesquisa científica, quais são as 3 palavras que melhor caracterizam a pesquisa científica? Nós já temos algumas contribuições aqui. A pesquisa científica é caracterizada por sua ética, é caracterizada pela experimentação e pela observação, é caracterizada pela crítica, que tem que ser permanente, e é caracterizada pela credibilidade. De onde vem, será, a credibilidade da pesquisa científica, hein? Essa é uma boa pergunta. A credibilidade da pesquisa científica é dada pelo rigor metodológico, e isso não vale só para pesquisa quantitativa, e não vale como uma crítica para determinadas abordagens de tipos de pesquisa, porque rigor metodológico não é a mesma coisa do rigor do método científico convencional, ou método científico clássico, que vem das ciências da natureza. Então, existem diferentes naturezas de conhecimento científico também quando se pensa em diferentes áreas de produção do conhecimento. Os métodos de aplicação da produção científica nas ciências naturais, e isso já foi dito para vocês em outros momentos, em uma das apresentações aqui eu vi que a pessoa tratou disso, é diferente da produção de conhecimento na área de ciências humanas e sociais, por exemplo. Mas existe uma raiz epistemológica para essas diferenças e essa disciplinariedade que muitas vezes interfere de forma negativa na nossa produção de conhecimento científico. Porque quanto mais você especializa e recorta e faz recortes da realidade, mais distante do fenômeno real você fica. E você faz uma representação
e esta representação é perpassada pelos aspectos epistemológicos da produção, mas também pelos paradigmas que orientam a produção dessa pesquisa. Então, eu, por coincidência, estou com o livro aqui, eu gostaria de dizer para vocês, quem quiser conversar um pouco mais de forma aprofundada sobre a produção do conhecimento científico e as diferenças entre as áreas de conhecimento científico na produção do conhecimento, eu sugiro Práticas da Interdisciplinariedade na Pesquisa e no Ensino. É um livro que ganhou o Prêmio Jabuti em 2015, ele foi editado com recursos da CAPES, você encontra para adquirir na internet, e tem também versão digital, se não me engano já. Esse livro tem uns capítulos muito bons para quem quer se aprofundar nas diferenças da produção do conhecimento. Pois bem, a pesquisa, então, do ponto de vista conceitual, se diferencia quando aplicada a vários campos do conhecimento. Tratei disso há pouco. Pesquisa é um processo que é sempre moderado por um paradigma e que busca de forma exaustiva, por meio de observações, reflexões, experimentações, análises, avaliações, interpretações e sínteses, a compreensão ou a explicação de fenômenos que podem ser da natureza ou da nossa vida. É por meio dela que se agrega conhecimento novo ao já consolidado pela humanidade. Portanto, é pressuposto da pesquisa agregar conhecimento novo ao já conhecido pela humanidade. E, para isso, é preciso que ela seja organizada de forma metódica ou metodológica. Bom, se eu tenho diferenças nas áreas de produção de conhecimento, então eu posso caracterizar a pesquisa em educação como uma área específica, disciplinar. Ou posso considerar a pesquisa em educação como uma área interdisciplinar, que troca conhecimentos e gera produção de conhecimentos a partir de áreas que são interfaces entre disciplinas. Essa propriedade da educação torna o ato de pesquisar em educação bastante complexo em relação a determinadas ciências disciplinares, né? E torna mais difícil o processo de aceitação das evidências de validade que os teus resultados e as suas discussões oferecem como conhecimento novo, né? O conhecimento novo, ele precisa de evidências, porque você não está no campo da argumentação de convencimento. Você está no campo da demonstração que vai ser julgada por quem tomar contato com esta realidade e esse fenômeno que você descreve, que você explorou e que você desvela, né? A pesquisa em educação, ela deve cumprir, além da função científica, uma função social de enriquecer o que se sabe e o que se faz na área de educação. Então, o fazer da educação é, por si, um fenômeno científico intrigante e repleto de problemas e recortes interessantes para que se realize. Então, para realizar, como eu já disse, é preciso metodologia bem elaborada, criatividade na concepção e compreensão do problema e a relação dele com o fenômeno, e um rigor que permita a construção, elaboração e fundamentação do conhecimento novo. Muitas vezes, nós, produtores de conhecimento na área de educação, temos nossos trabalhos questionados e a área de pesquisa é questionada porque nós nos preocupamos pouco
com a fundamentação e com a demonstração de evidência de validade metodológica e da produção do resultado do que se pesquisa. Pergunta para vocês: qual é a etapa de pesquisa mais difícil na percepção de vocês? Fundamentar teoricamente os conceitos, realizar a revisão bibliográfica, formatar o relatório e as referências de acordo com as normas, contextualizar, descrever e justificar o problema e os objetivos, obter, reunir dados para serem tratados, definir, fundamentar e descrever a metodologia, interpretar, analisar, discutir os dados e descrever os resultados e essa discussão que foi elaborada por eles. Isso é uma questão de múltipla escolha que vai estar aí para vocês. Gostaria de contar com respostas. Estou aguardando as respostas. Somente 3 se arriscam? Vamos lá, pessoal. Me animem aqui. Já não estou conseguindo ver os rostos de vocês, preciso ver pelo menos a participação. Bom, até agora nós temos a contextualização e a justificativa do problema, com 33% dos respondentes, a interpretação, a análise e a discussão dos dados e dos resultados, com 50% das pessoas que responderam, e a fundamentação teórica dos conceitos envolvidos no problema, com 17%. Vamos aguardar aí mais algumas respostas, e enquanto isso, eu queria que o meu amigo Lucas me ajudasse a organizar essa sequência de opções numa estrutura lógica que descreveria as etapas de um projeto de pesquisa. Você pode vir aqui me ajudar, Lucas? Vamos tentar. Vamos lá. O que vem primeiro, o que vem depois? O que vem primeiro? Deixa eu até dar o zoom aqui total aqui, ó. Que vem primeiro: interpretar, analisar, discutir os dados e descrever resultados e a discussão. Isso tem 63% de opinião dessa escolha. Depois, contextualizar, descrever e justificar o problema e os objetivos. 25% escolheram esta opção. Chegou mais uma. Tá, agora voltando... Sim, vamos chegar algumas. Agora, a última opção escolhida é fundamentar teoricamente os conceitos. As demais, elas não tiveram, não foram escolhidas pelos participantes, professor. Certo. Agora, o que nós vamos fazer aqui, e aí eu gostaria que você sugerisse, e as pessoas podem escrever isso também no chat, considerando que isso aí são etapas de um processo de pesquisa, qual é a primeira etapa que deve ser realizada? Primeiro eu faço o quê? Então, eu faria primeiro contextualizar, descrever e justificar o problema e os objetivos. Muito bem, isso é o que a pesquisa convencional determina metodologicamente que a gente faça. Não existe pesquisa sem a correta descrição de um problema. E os objetivos são consequências desse problema, não é isso? Sim. E o próximo passo? Deixa eu ver. Te botei numa saia justa? Acho que não. Eu ia buscar
fundamentar teoricamente os conceitos, né, que se envolvem na contextualização, no problema, nos objetivos. Perfeito, foi bom aluno, é isso mesmo. Na verdade, quando você define o problema, você define os conceitos-chave, e para fazer a sua pesquisa, você tem que compreender teoricamente o que significam aqueles conceitos-chave, né? Ninguém pesquisa evasão na educação básica sem saber o que é educação básica e sem saber o que é evasão, correto? Sim. Então, a próxima. A próxima, eu partiria agora, tendo já os conceitos, né, o problema dando o escopo para a pesquisa, problema objetivo, tendo já os conceitos definidos, eu ia fazer agora a revisão de literatura, a revisão bibliográfica, para construir, né, um referencial teórico para este problema que eu vou investigar. Muito bem. Bem, é isso mesmo. Na verdade, é o que manda a metodologia de pesquisa. Quando você define conceitualmente o seu problema, você reconhece os conceitos-chave, você vai fazer uma revisão bibliográfica sobre o problema para saber o que já foi pesquisado a respeito e qual é o campo teórico conceitual e o campo de pesquisa ao qual o tema tem aderência. Não é isso? Uhum. Próximo. Agora, como eu estaria agora me preparando para fazer a pesquisa de campo, eu ia definir, fundamentar e descrever a metodologia para fazer o trabalho de campo. Exatamente. Uma vez que eu tenho um referencial bibliográfico que me demonstre caminhos, eu posso definir o meu caminho, e aí eu vou dizer como eu vou realizar a minha pesquisa. E, portanto, aí eu já completo para você, uma vez tendo definido e validado a minha metodologia, eu vou fazer a minha coleta de dados, não é isso? Sim. Tratar os dados, não é? Sim. Depois que eu tratar os dados, eu vou fazer a minha interpretação, análise e discussão desses dados à luz do referencial teórico e à luz do referencial bibliográfico. Para, por último, formatar o meu relatório de pesquisa e as referências de acordo com as normas que são estabelecidas para o modelo de relatório que eu escolhi. Descrevemos aqui um processo de pesquisa? Da forma convencional. Estruturalista, tradicional, sim, está feito o projeto. Da forma estruturalista, este é uma sequência lógica de execução de uma pesquisa, certo? Sim. Eu posso traduzir isso nesse esquema aqui, não é? No meu início da pesquisa, o pesquisador tem ideias, não é? Esse pesquisador tem ideias, ele interage com uma fundamentação teórica e interage com uma comunidade de pesquisa que é próxima a ele, normalmente a conversa com o grupo de pesquisa, a conversa com os colegas, com os pesquisadores próximos, define um projeto de pesquisa. Na primeira etapa da construção desse projeto, ele incorpora uma revisão bibliográfica. Depois que o projeto está pronto e validado, ele busca os dados nos participantes da pesquisa, elabora um relatório, gera um pretenso conhecimento novo, que socializado com a comunidade científica mais próxima, na hora que vai para a banca, vai para o seminário, vai para a apresentação em um congresso, reforça as validades, faz o relatório formal e final das suas pesquisas, volta para poder fazer nova validade com a comunidade próxima e publica. Quando publica, esse trabalho vai ser analisado e observado por outras comunidades científicas distantes. Se validado, vai gerar novas pesquisas e conhecimento novo, que vai gerar novos relatos de pesquisa que, por sua vez, retroalimentarão referências bibliográficas de novas pesquisas. Fizemos um tour por um processo convencional de pesquisa. Ok? Sim. A teoria fundamentada em dados. A teoria fundamentada em dados é uma outra forma de enxergar esse processo.
Eu tenho como principais referências bibliográficas para a teoria fundamentada em dados, na perspectiva qualitativa de aplicação, principalmente nas áreas de ciências sociais e na educação, Charmas, de 2009, eu tenho a referência no final dessa apresentação, ela vai ficar para vocês, uma das autoras mais utilizadas. Ela trabalhou a partir de obras de Gleiser e Strauss, de 1967, que foi quem instituíram a metodologia, complementados por Corbin e Strauss em 1990. E tem um outro autor também que trabalha na mesma perspectiva da Charmas, que é o Criswell, que tem uma obra bastante citada também na área de teoria fundamentada em dados para a nossa área de educação. O que me levou à teoria fundamentada em dados? Eu sempre fui, sempre na minha trajetória de pesquisador, fui muito curioso de metodologias e eu costumo me classificar como um vira-latas da ciência. Porque eu acho que, como pesquisador, eu tenho obrigação de não seguir dogmas. Não seguindo dogmas, eu não posso preconceber métodos. Então, eu tenho que conhecer a diversidade de métodos e metodologias e de fundamentações que me permitem analisar um determinado fenômeno com estranhamento suficiente para não cair na arapuca de defender ideias de outros, de forma acrítica. Então, foi nesse contexto que eu fui me aproximando da teoria fundamentada em dados, porque eu comecei a perceber, nesses 10 anos de lecionar metodologia de pesquisa e ter contato com quase todos os que passaram pelo programa de mestrado nosso de educação da UFLA, porque a disciplina é de base e é obrigatória no começo do programa, que determinadas abordagens de problema eram permitiam pouca aderência a este jeito convencional de fazer pesquisa, e que é o mais aceito do ponto de vista de validade de metodologia. Eu tenho as minhas reservas com o pós-estruturalismo, mas isso é questão de torcida. É questão de torcida porque eu falo porque é uma questão epistemológica, né? Mas eu respeito e considero como produção científica a pesquisa pós-estruturalista, apesar de considerar que ela traz consigo muitos questionamentos de evidência de validade. Eu entendo que a teoria fundamentada em dados é um caminho do meio. É um caminho que se aproxima do rigor metodológico sem que eu tenha que definir fases incrementais. Primeiro faço isso, depois faço aquilo outro. O desenvolvimento das teorias a partir da pesquisa baseada em dados, em vez da pesquisa de hipóteses analisáveis a partir de teorias existentes. Esta é a lógica da teoria fundamentada em dados. Parece meio nebuloso, mas nós vamos chegar lá. Qual é o pressuposto? Qualquer versão teórica oferece um retrato interpretativo do mundo estudado e não um quadro fiel deles. Isso é óbvio, já deve ter sido defendido por vários pesquisadores que vieram conversar com vocês. O quadro de pesquisa e os fenômenos na área das ciências humanas e da educação, eles não são quadros que podem ser pintados em um retrato e serão fiéis a esse retrato por muito tempo, né? Aí eu trago uma fala da Charmas, do livro que institui de forma bastante prática, quase um guia, a orientação para a pesquisa de teoria fundamentada em dados. Ela diz, completando aquela outra lógica que eu acabei de apresentar, os significados implícitos dos participantes, quer dizer, os significados que os participantes da pesquisa dão para o fenômeno,
e as experiências deles, e não teoricamente o conhecimento que eles têm científico do processo, traduzido pela teoria fundamentada, que é a conclusão dos pesquisadores, são formas de construção da realidade, tanto quanto o modelo convencional, ou mais aproximado do fenômeno do que o modelo convencional de recorte disciplinar pode fazer, né? E uma outra frase muito interessante dela é: o presente resulta do passado, mas nunca é exatamente a mesma coisa. E isto é para justificar o fato de que esta lógica de preconceber o referencial teórico que vai orientar a coleta de dados e que depois vai orientar o resultado, afasta, muitas vezes, o resultado do fenômeno e cria vieses e interferências, e, por outro lado, impossibilita determinadas pesquisas exploratórias. E aí eu vou trazer algumas situações aqui para a gente pensar sobre isso. Estamos em pandemia. A pandemia gerou impossibilidade de continuação da educação presencial tal como concebida há séculos e realizada há séculos. Inseriu diferentes contextos e pessoas em diferentes modos de estudar. Qual é o referencial teórico anterior que eu vou utilizar, por exemplo, como base conceitual para organizar uma pesquisa de campo que olhe para o que está acontecendo na educação durante a pandemia? Eu posso escolher, e vocês podem me dar vários referenciais. Todos esses referenciais não lidaram com este fenômeno. Ou seja, a realidade está me colocando um fenômeno que eu preciso olhar para ele e fundamentar uma teoria a partir deste fenômeno, né? Vou citar um outro exemplo, e este é um problema de pesquisa que uma das minhas orientandas, que eu acho que está presente no YouTube aqui, que é a Carla Veloso, tem como problema de pesquisa. Ela está pesquisando no sistema educacional municipal de Lavras a realização do ensino remoto emergencial. Então, é um problema de pesquisa num contexto exploratório, com um referencial teórico pouco fundante do fenômeno específico observado. Eu posso ter referencial para a aprendizagem, para o ensino, eu posso ter referencial para as relações, para o sistema escolar, mas eu não tenho referencial para a execução do ensino remoto emergencial no contexto e na situação em que ele ocorre. Outra orientanda minha, Gorete, está pesquisando a trajetória dos estudantes que entraram por cotas de preto e pardo na universidade para serem licenciados em letras e em pedagogia. Muito bem, a aplicação das cotas no Brasil começou em 2013. Eu tenho a aplicação plena das cotas 2 anos depois, a partir do final de 2014, começo de 2015. O tempo cronológico que eu tenho para a produção de ciências sobre o efeito das cotas sobre a formação de professores em cursos de licenciatura é muito pequeno no Brasil. E não dá para comparar a realidade brasileira com realidades internacionais de políticas afirmativas. O nosso contexto é só nosso. Então, teoria fundamentada em dados vai ser essencial para desenharmos uma pesquisa que não necessariamente se oriente por referencial bibliográfico prévio e teoria conceitual, fundamentação teórica prévios, né? Então, qual seria o processo de pesquisa da teoria fundamentada em dados? Na verdade, eu tenho a interação como participantes e os processos de coleta de dados como etapa inicial.
Então, aqui já há uma quebra de paradigmas. E, concomitante a isso, eu tenho o processo de refinamento do problema e tenho as interpretações desses dados concomitantes com o processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, eu não tenho, na verdade, um projeto de pesquisa, mas eu tenho um processo de pesquisa que é em espiral, onde eu coleto dados, analiso dados, critico informações, classifico dados, faço revisão bibliográfica relacionada, agrego teorias, até chegar ao ponto de produção do conhecimento novo. Quando eu produzo conhecimento novo, eu produzi uma teoria fundamentada naquele início que foi a reunião dos dados que eu tive. Outra questão essencial, na pesquisa convencional, e isso eu estou falando um dado de realidade, você tem os participantes da pesquisa como fontes de dados. Muito dificilmente o conhecimento novo é discutido com os participantes da pesquisa, a não ser em desenhos de pesquisação ou pesquisa participante. Na maioria das pesquisas de desenvolvimento, de estudo de caso, o conhecimento novo não retorna para os participantes da pesquisa. Raras vezes o relato da pesquisa, com os resultados da pesquisa, é apresentado aos participantes. Quem aí já participou de pesquisa em escola, eu pergunto, depois de responderem ao questionário, a uma entrevista, quando o pesquisador voltou para conversar com você? A resposta sempre é de minoria, tá, gente? Então, retornando na teoria fundamentada em dados, eu tenho, de forma circular, a socialização e a interação com os participantes como parte do processo de produção numa espiral contínua até atingir o conhecimento novo, que vai gerar uma teoria que é fundamentada nesse processo e que vai ser descrita por um conjunto de memorandos que gerarão o relatório formal de pesquisa. Daqui para frente, tudo lindo, tudo publicação e comunicação científica, que vai para as comunidades científicas, que vão validar em novas pesquisas, que vão voltar como novos relatos e que vão alimentar as nossas referências bibliográficas. Características da teoria fundamentada em dados. Brigol e Berings têm um artigo de 2009, eu estou deixando como referência para vocês, porque descrevem a fundamentação teórica e os passos de aplicação que a Charmas faz em um livro inteiro, eles reduzem isso, são Edna Brigol e Marilda Berings, descrevem isso em um artigo. Então, quais são as características? Trabalho simultâneo da interdependência e do encadeamento circular de todas as ações do processo de pesquisa. Não tem, portanto, isso é primeiro, isso é depois, isso é depois. Segundo, a natureza é exploratória. O pesquisador se familiariza com o problema, uma vez que trabalha diretamente com o fenômeno estudado. Ou seja, é trabalhando com o fenômeno estudado que se constitui a descrição metodológica do problema. Terceiro, acrescenta, como num quebra-cabeça, novas peças, isto é, novos dados podem ser coletados de acordo com a necessidade da investigação. Não tem essa de definir metodologicamente, definir os instrumentos, fui lá, fiz a entrevista, transcrevi as entrevistas, analisei a entrevista, fim do trabalho. Transcrevi a entrevista, analisei a entrevista, precisa conversar mais? Volta e conversa lá. Descobri na entrevista que eu preciso ter outros atores participando, vou conversar com outros atores. Descobri na entrevista que eu preciso analisar também documentos, vou analisar documentos. No final das contas, eu tenho construído um corpus que me dá fundamentação para discutir teoricamente o fenômeno.
marcada para identificar fenômenos pela observação de situações reais do mundo, para que possam ser compreendidos no contexto em que ocorrem. Ou seja, é destinada a um tipo específico de pesquisa de campo. Possui diretrizes flexíveis, segundo as quais o pesquisador pode circular entre o foco mais amplo e o mais aproximado dos dados coletados e vice-versa. Ou seja, coleta dados, referencia bibliograficamente, teoricamente, coleta mais dados, referencia novamente. Então, essas fases acabam resultando em um processo espiral. Essa definição de espiral é minha. A Charmas diz circular. Mas eu cheguei à conclusão que se fosse circular não teria fim. Então, eu tenho fases incrementais. Eu tenho um movimento circular que forma uma espiral até a culminância da construção da teoria fundamentada. Quais são essas fases? A definição de uma amostragem que nada tem a ver com a amostragem populacional, estatística. A coleta, que é um processo ativo de busca dos dados. E a produção dos dados, na verdade, é a sistematização da coleta. A produção de memorandos, que são relatos do pesquisador ou dos pesquisadores do que acontece durante o processo. É como se fosse um memorial descritivo da pesquisa, ou como se fosse o portfólio que você desenvolve do processo de pesquisa. As codificações, interpretações e teorizações. Com base no memorial, nos dados coletados, você codifica os dados, esse é um processo parecido, guardadas as diferenças, óbvio, com análise de conteúdo e todos os outros processos de análise que criam categorias. Então, é o processo de codificação para definir aproximações conceituais, distanciamentos conceituais e do fenômeno, e com o fenômeno, e com isso definir as características as características de uma determinada categoria. E com a categorização, eu consigo compreender o fenômeno. Como é que se organiza a pesquisa, então, nesse sentido? A amostragem é dirigida à construção da teoria e não visando a representação populacional. No caso da Carla Veloso, ela vai trabalhar com ensino remoto emergencial na prefeitura. Não necessariamente ela precisa falar com 10 alunos, 2 professores e 1 diretor. Não. A Carla foi conversar com os diretores. Na conversa com os diretores, descobriu que precisava conversar com os professores. Vai conversar com os professores. Dessa conversa, pode ser que ela entenda que tem que conversar com pais de alunos. Vai conversar com pais de alunos. Dessa conversa, ela pode entender que tem que voltar nos diretores. Ela vai voltar nos diretores. Se não for preciso voltar nos diretores e achar que tem que conversar com o dono da lanchonete que fica em frente à escola, porque ele tem uma interface com o que os alunos fazem durante os intervalos, ela pode ir lá conversar com ele também. Quem vai definir isso? As estratégias de interpretação e de teorização dos dados que ela critica e organiza. A utilização, desculpa, eu avancei um. O envolvimento simultâneo na coleta e na análise, já falei sobre isso, a construção dos códigos e categorias, que são analíticos, né? A redação de memorandos para elaborar essas categorias. Depois dos memorandos de coleta de dados, você vai fazer os memorandos, que é a história de como surgiram as categorias. Isso, metodologicamente, é importante depois para você descrever os resultados. A utilização do método comparativo constante, que é a comparação entre as categorias, entre o fenômeno e o referencial bibliográfico que você agrega, né? O avanço na teorização do fenômeno, ou seja, construir um modelo teórico que descreva conceitualmente e
e de forma oncológica o processo e o fenômeno pesquisado, né? E a realização da revisão bibliográfica, então, não para preparar a sua coleta e para enquadrar o seu problema de pesquisa num quadradinho, mas uma revisão bibliográfica que te ajude a discutir as suas conclusões a respeito dos dados que você interpretou. As referências bibliográficas que eu falei para vocês são essas, a Kerry Chalmers, que o livro é A Construção da Teoria Fundamentada, é de 2009. Nós temos biblioteca virtual na UFLA, está na minha biblioteca. Não sei se aqueles que tiverem biblioteca virtual em suas universidades têm a versão digital do livro lá. O John Criswell, Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa, também tem um capítulo que fala especificamente sobre o processo de teoria fundamentada. Esse é o trabalho base do Strauss e Corbin, da Corbin, que deu sustentação para o trabalho da Kate Chalmers, e o artigo Teoria Fundamentada, Metodologia Aplicada na Pesquisa em Educação, é o artigo que eu recomendo para vocês, porque é um artigo muito didático sobre teoria fundamentada em dados. Agora, para encerrar, eu queria mostrar para vocês um efeito prático, e enquanto isso, eu gostaria de convidar a Sayonara, que é doutoranda do programa de doutorado da UFMG, e que é orientanda do professor Elcídio, e que eu cooriento a pesquisa por conta da entrada da teoria fundamentada em dados dela no processo, para que ela fizesse um pequeno relato da experiência dela com a teoria fundamentada em dados. Enquanto isso, eu vou fechar minha tela aqui e trocar a apresentação. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui trocando experiências com o meu co-orientador e com todos vocês que estão nos assistindo. O encontro com a teoria fundamentada em dados, no meu caso, se deu por meio do professor Rony, e justamente pelo que ele estava dizendo. Eu comecei a minha pesquisa, entrei no doutorado, lá na UFMG, com um problema de pesquisa. E no decorrer do cursar as disciplinas, né, cumprir os créditos, a gente foi mudando a pesquisa. E eu comecei investigando os projetos pedagógicos da formação inicial, né, minha área de pesquisa é Educação Mediadas por Tecnologias, e, de repente, eu fui para a área da pós-graduação. Nós entendemos que havia uma lacuna na formação das competências digitais nos programas de pós-graduação, e que na formação inicial já haviam investigações que traziam informações, e na pós, não. Então, esse passou a ser o meu locus de pesquisa. E quando eu fui conversar com o professor Rony, eu tinha uma gama de dados, eu já tinha pesquisado as matrizes curriculares dos programas de pós-graduação em educação no Brasil todo, eu já tinha filtrado as disciplinas e já tinha investigado os componentes curriculares que traziam evidências de discussão sobre tecnologias. E quando eu olhava para o corpo da pesquisa que eu tinha proposto, objetivos, que tinha começado da forma tradicional, parece que as coisas não conversavam. Eu tinha uma angústia muito grande de lidar com aquilo, porque eu tentava encaixar os dados naquilo que eu tinha proposto como problema, como objetivo, e como até pensei em usar a análise de conteúdo nas análises dos dados. E a minha proposta era ver a visão do egresso. Então, eu tinha uma população, eu tinha os participantes, mas as coisas pareciam não conversar. E quando o professor Rony falou para mim da teoria fundamentada em dados, nós tivemos uma conversa rápida, e eu logo fui para a leitura, fui aprofundar na leitura. As características da teoria fundamentada em dados já me encantou de início, justamente por não enquadrar. Eu me dava liberdade para olhar para os meus dados e procurar ali as respostas que eu ainda não tinha encontrado. Então, a partir desses dados que eu tinha, que eu já tinha feito também uma revisão bibliográfica, eu comecei a seguir os passos da teoria fundamentada em dados.
e eu me encantei por ela, tenho estudado ela cada vez mais, temos poucos trabalhos na área da educação, e vejo uma grande potencialidade dessa teoria para as pesquisas na área da educação, né? Então, nós temos aí, enquanto pesquisadores, uma missão de fazer com que essa teoria validar essa teoria por meio de trabalhos mesmo, né? Então, com base nisso, eu fui buscar esse diálogo. Por meio dos dados, emergiram o meu problema de pesquisa, né? Ele foi readequado, emergiu os novos objetivos, né? Aliás, o problema de pesquisa continua sendo o mesmo, ele só foi reorganizado e os objetivos foram reorganizados, e a partir de então, eu fui buscar a categorização, né, dos dados, e a todo momento acontece esse movimento cíclico que não é teórico, ele acontece na prática. Eu estou na fase de análise dos dados, tem dia que eu abro o meu referencial teórico, e naquele momento que eu construí um referencial teórico, que eu não via tanta utilidade nele, neste momento, ele está dialogando com meus dados. Ele está me ajudando a seguir nas análises e em busca de uma teorização desses dados, né? Eu não, por conta da capacidade de trabalho, por conta do contexto da pandemia, eu não pude avançar no que a teoria fundamentada em dados me apontou, porque eu trabalhei com questionários, com os egressos, e ela apontou que eu precisava de mais entrevistar, de conversar com o coordenador de curso, conversar com egressos de uma forma mais aprofundada, e eu não vou ter esse tempo de fazer. Mas o bacana disso é apontar para que outras pesquisas possam fazê-lo, né? O que não desvaloriza o movimento que eu fiz até aqui. E o que eu tenho visto, a escrita dos memorandos é um método fantástico. Eu às vezes tenho, ultimamente, com esse contexto pandêmico aí, eu tive que parar por um tempo, né? A pesquisa para me dedicar a algumas coisas que eu estou fazendo, não estou com dedicação exclusiva, dedicar ao ensino remoto aí na UFLA, e fiquei um tempo parado. Quando eu retomei, o meu histórico estava todo ali. Ele me permite retomar o diálogo com os dados, com o referencial, com a teoria, com a metodologia e prosseguir. Enfim, o que eu tenho visto é que E eu tenho utilizado, ela tem 3 perspectivas, né, professor Rony? Quando a gente começa a estudar, a gente fica um pouquinho confusa porque ela tem uma perspectiva mais tradicional, tem uma meio termo, e tem a que eu estou utilizando na minha tese, que é a da Kate Shammas, que é na perspectiva construtivista. E essa perspectiva tem me trazido um movimento muito dialógico da pesquisa, que eu acho que é condizente e pertinente com o campo complexo da educação que a gente lida e que, às vezes, a gente fica, por conta das escolhas metodológicas, tentando encaixar numa lógica linear que não é pertinente para o nosso campo de pesquisa. Então, é esse depoimento que eu queria dar e colaborar aí com vocês, e estou à disposição para quem quiser continuar estudando a teoria fundamentada em dados e trocando e colaborando na construção de caminhos para a nossa missão tão difícil, que é trazer contribuições à educação. Ok, Sayonara, muito obrigado. Eu acho que esse relato seu enriquece, porque traz uma situação concreta de aplicação, né? E agora retorno para o Lucas. Eu tinha aqui um esquema para a gente fazer uma prática de inversão de lógica de projeto de pesquisa, mas eu acho que talvez seja melhor abrir para as pessoas, se quiserem perguntar, e se for necessário, eu coloco o esquema e demonstro. Certo. A Sayonara pode continuar. Continua. Tudo bem, professor? Aqui conosco, viu? Muito obrigado pela contribuição. Continua conosco aqui, que a gente passando as palavras aqui para o pessoal que está participando, já tem até uma pergunta da Ângela aqui para você. Já vou projetar aí. Pessoal, então,
professor Rony está propondo para nós que a gente abra esse momento agora para interlocuções, para discussões aqui. Em seguida, se ainda for necessário, ele pega e faz um complemento da apresentação. Porque eu acho que ele está presumindo que nas discussões agora ele consiga, né, já realizar isso que ele tem ainda que pode ser apresentado. Então, como vieram muitas perguntas e comentários, eu vou pedir o seguinte: quem tiver alguma questão, fazê-la novamente para ela aparecer aqui agora no cabeçalho para nós aqui, para a gente ter mais facilidade para projetar as perguntas e as participações. Sayonara, a Ângela, ela está pedindo para nós o seguinte: se você poderia mostrar um exemplo prático de como aplicar a teoria fundamentada em dados em um projeto dito tradicional para o mestrado. Eu acho que ela está... Eu acho que talvez esse esquema que eu tenho aqui seja bom para isso. E o pessoal, por favor, foi para ela? Na frente. Ao apresentar o projeto, nenhuma das partes que são pedidas no projeto tradicional precisam ser omitidas, né? Elas podem ser apresentadas normalmente. Tenho a tela com vocês aí. Sim. Este é o desenho de um projeto bastante convencional de pesquisa. Eu tenho um problema aqui, ó. Existem diferenças na evasão motivadas pela modalidade de oferta de cursos de pedagogia, EAD ou presencial, ou pelo tipo de instituição de ensino, particular ou pública. Então, este é um problema de pesquisa. Desse problema se derivou um objetivo principal: identificar na perspectiva dos estudantes diferenças de oferta no curso de pedagogia EAD e presencial por universidades públicas e particulares, com ênfase no fenômeno da evasão. Bom, esse objetivo principal derivou 4 objetivos que estão aqui. Esses 4 objetivos: primeiro, eu vou obter referências bibliográficas, e no objetivo 1, eu vou mapear na literatura para procurar os motivos de evasão já existentes. Isso vai me gerar subsídio para eu fazer análise de projeto pedagógico de curso e para olhar os dados do registro acadêmico dos alunos. Vai me oferecer subsídios para montar um questionário. Eu vou utilizar a lista de alunos que eu obtive na escola para obter o RA, para fazer a aplicação do questionário. Vou aplicar o questionário com os itens de pergunta que eu recolhi na literatura. Vou utilizar os resultados para comparar as motivações dos alunos e as justificativas deles, e vou responder ao objetivo principal. Pois bem, concordam que este seja um desenho convencional. Na teoria fundamentada em dados, o que eu vou fazer como pressuposto da teoria fundamentada em dados? Bom, primeiro, essa seta aqui não vai ficar aqui. Deixa eu tirar ela daqui. Espera aí, apanhando do mouse. Vou aumentar um pouquinho aqui. Rony, mudar tudo que é tradicional é difícil mesmo. É assim mesmo. A gente tem resistência até do mouse, cara. Deixa eu pegar aqui primeiro. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é obter subsídios dos estudantes. Então, essa setinha minha, que estava ali, eu tenho que trazer ela para cá. Ver se eu consigo trazer ela para cá. Tem que trazer ela para cá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é compreender as motivações dos estudantes. A partir da motivação dos estudantes, eu vou
analisar os projetos. Pô, que pena que não está dando certo assim logo de cara. Eu vou analisar os projetos. Depois que eu analisar os projetos, eu posso ao mesmo tempo que eu vou acessar os estudantes para fazer a coleta de dados por uma entrevista, e aí eu vou trocar aqui questionário obter dados com questionário e roteiro de entrevistas, eu vou buscar os dados cadastrais da instituição. Oh, desculpa, isso aqui não é aqui, não. É aqui, ó. Então, eu vou analisar o PPC e buscar os dados na instituição. É a primeira coleta de dados. Com isso, eu vou obter os dados de questionário e entrevistas dos alunos. Vou utilizar os dados para analisar as percepções e vou refinar a minha coleta e análise aqui. Na hora que eu tiver conseguido extrair os dados necessários para compreender, tanto do ponto de vista pedagógico, os PPCs e os dados selecionados dos estudantes, eu vou comparar as motivações. A comparação das motivações vai me levar para o referencial bibliográfico. O referencial bibliográfico, aí eu teria que inverter essa seta aqui, vai me levar à produção de um relatório que vai me devolver para o objetivo principal. Então, ficou meio confuso, mas o objetivo principal vai gerar duas coletas de dados iniciais. A coleta de dados inicial e mais a revisão da bibliografia vão me gerar um movimento circular de tratamentos e críticas de dados, que, por último, vai me gerar a comparação inicial que eu pretendia no problema, e eu vou pegar essa comparação inicial e os resultados e vou buscar no mapeamento de literatura quais são as fundamentações que resolvem isso e, por fim, gerar os resultados. E aí essa seta aqui voltaria para o problema principal, ok? Então, eu criei um círculo de gestão do problema aqui, do que era linear. Agora, eu não vou salvar isso, porque senão eu vou fazer uma bagunça com o meu material. Olha, me permite fazer igual aluno, assim, ó. Ih, você tirou a tela. Pode falar, eu coloco de novo. Bota lá, por favor. Será que perde Não perdeu, não, né? Espera aí. Isso, você chegou lá. Então, para eu para eu adotar um procedimento de pesquisa, que eu vá fazer, seguindo aí os procedimentos da teoria baseada em dados, eu vou partir do objetivo geral para uma coleta de dados em campo. Isso. Com os participantes. Isso. Depois, é lógico que nesse ponto você vai ter que estruturar essa coleta, né? Certo. Claro, eu vou criar instrumentos, um formulário de questões semi-dirigidas, ou planejar um grupo focal. Sim. Poderia fazer, já que assim também um survey que dispararia para buscar dados amplos, né, no espaço geográfico grande. Isso. E tá voltando aqui, deixa eu pôr a tela. Sim. Dá um zoom aí. Espera aí que eu vou diminuir aqui. Né? Então, eu vou a campo, hein, Sayonara? Eu vou a campo para coletar esses dados com os participantes. Então, esse primeiro movimento do pesquisador para coletar esses dados, porque geralmente, né, na forma convencional, o pesquisador vai a campo para poder
de certa forma, confrontar os dados teóricos que ele já traçou com os dados de campo, fazer possivelmente uma triangulação com a pesquisa documental, teórica, e agora com os dados de campo. Então, há várias intenções de partida para ir a campo. Neste caso, como é pensando para uma pesquisa exploratória, ou seja, o pesquisador ele não tem um conhecimento aprofundado daquele grupo com quem ele vai participar, então ele vai ali para fazer uma primeira aproximação para poder retornar ao objetivo geral dele e ver se aquele objetivo geral faz sentido essa proposição. É isso? É isso. Ele volta e vai refletir, não, que por bem eu acertei de partida, ou então eu não acertei de partida. Eu vou fazer alguns ajustes no meu objetivo geral, ou vou descartá-lo, porque eu cheguei lá, não é nada disso, né? E vou fazer, então, uma nova proposição de pesquisa para aquele mesmo público de participantes, porém, né, já agora subsidiado, fundamentado no que ele conseguiu coletar de dados. Daí você disse que tinha um outro passo, que daí ele volta aqui para o analisar. Desculpa. Daí porque eu pensei, pelo que estava esquematizado aqui, do objetivo principal, ele vem aqui para o terceiro objetivo específico, objetivo 3, é isso? Ele vem para o 2 e para o 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui nesse caso, né, no caso desse problema, eu precisaria da lista de estudantes para poder acessá-lo, certo? Então, eu vou acessar a escola para poder conseguir a lista de alunos e já vou olhar o PPC também, conseguir esse dado também. E, ao mesmo tempo, eu já vou acessar os estudantes para fazer uma primeira abordagem sobre evasão. Certo. Então, assim, uma observação... Deixa eu só complementar essa informação, porque é importante. Porque quando você tem uma categorização clássica, pegar modelo de, por exemplo, análise de conteúdo da Bardan, você tem duas possibilidades de categorização. Uma é que é pré-definida, que é a mais utilizada, que é essa que você falou. Você vai na literatura, obtém características específicas do fenômeno e vai para a realidade tentar verificar aquelas características do fenômeno. Não é isso que a gente faz? Então, eu sei que existe evasão. Eu vou ver o que outras pessoas já encontraram como causa de evasão. Aí, uma delas é que a pessoa não domina muito tecnologia, no caso específico aqui. Aí, eu já vou intencionalmente perguntar para os sujeitos assim: você tem dificuldade com o uso de tecnologia? Eu já estou criando um viés, perceba? Pode ser que nesse grupo não. Pode ser que o problema dele seja outro. Certo. Então, se eu for lá, eu vou discutir com eles o seguinte: quais são as dificuldades de permanecer no curso? Certo. Entendi. Ou seja, esse enunciado que é feito, ele tem que ir desprovido ele tem que ter uma perspectiva exploratória mesmo, porque se eu já chego perguntando se é por falta de conhecimento operacional, com informática, eu já estou presumindo alguma coisa, já não é mais exploratório, porque eu já tenho... eu estou tentando confirmar, descrever... Aí é confirmatório. Aí é confirmatório. Então, a proposta, então, é que quando eu vou chegar nessa primeira aproximação com os participantes da pesquisa, é para fazer o levantamento exploratório, é tentar descobrir algo que possivelmente nem esteja teorizado ainda, ou esteja de uma maneira preliminar, ou não, na intensidade ou com alguma especificidade daquele caso que a gente vai... Ou que não se caracterize com aquela situação do fenômeno específico, né? Certo. Então, veja só, eu achei um comentário, a sensação que me dá, vou dizer que todos os pesquisadores, todos
nossos meninos estão aí com os projetos de pesquisa, a Ângela está aqui, estou vendo a Ângela escreveu alguma coisa aqui agora, já o projeto. Geralmente, todo mundo que vai projetar a pesquisa, às vezes faz uma aproximação como essa, de maneira despretensiosa, de maneira informal, anterior, ali na elaboração do projeto. Quando, então, a gente está pensando pela teoria fundamentada em dados, isto que algumas vezes é feito de maneira informal para a elaboração do projeto, passa a ser compreendido como uma parte do processo. A gente incorpora isso metodologicamente e reconhece e registra esse passo dentro da pesquisa, dentro do processo de pesquisa. Não é só um passo, porque não vai ser uma das etapas de pesquisa, ele é recorrente. Isso é muito fácil de pensar quando você está num horizonte como o ensino em remoto emergencial, por exemplo. O que eu tenho de base referencial para que a Carla Veloso vá conversar com os professores, diretores e estudantes das escolas? Nós não temos, entendeu? Não dá para fazer um questionário sobre isso, a não ser que seja empírico, do que a gente acha que eles vão responder. Então, é preferível ir fazer o exploratório. Como você disse. Agora, vamos lá. Agora, eu pensar duas situações clássicas aqui também, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Você bem destacou que a pesquisa participante, a pesquisação, o pesquisador ele está em contato, praticamente, quase todo o processo da pesquisa, ele está em contato com os participantes da pesquisa. Já uma pesquisa básica, o pesquisador, ele num dado momento, ele agenda lá com os participantes da pesquisa para ir coletar os dados empíricos lá, os dados de campo, né? Esta proposição da teoria fundamentada em dados, para mim, na pesquisa aplicada, ela passou bem, está claro para mim. Agora, na pesquisa básica, você já tiveram alguma experiência, ou você tem aí em mente alguma experiência, e como é que foi essa relação, porque você retomar com aqueles participantes que, muitas vezes, os nossos orientantes falam assim, professor, eu estou tendo dificuldade para agendar com eles. Agora, uma coisa... Primeira coisa que a teoria fundamentada em dados, esse dado não significa só obter dados com participantes. Você pode ter múltiplas fontes de dados que não necessariamente são os dados dos participantes, né? Uma fonte de dado pode te levar a outra. E elas podem ser documentais, bases de dados, elas podem ser, né, em algum momento, participantes ou não. Eu gostaria de entender, no contexto, o que você considera como pesquisa básica em educação e o que você considera como pesquisa aplicada. Porque a característica de buscar dado em campo não necessariamente traduz a pesquisa básica ou aplicada, entende? A pesquisa básica em educação é uma teorização e uma fundamentação conceitual que te permite generalizar conhecimento, generalização naturalística, porque nós não trabalhamos com generalização estatística, concorda? Então, sim. O Vygotsky construiu o conceito de instrumento psicológico, que é um fundamento teórico para nós hoje, a partir de várias observações e aproximações sucessivas, até que ele pudesse abstrair o fenômeno, até que ele pudesse abstrair o conceito do fenômeno e dizer que aquele conceito é aplicável. Sim. Concorda? Eu posso fazer isso por meio da teoria fundamentada em dados, mas eu não posso fazer isso numa pesquisa de 2 anos no mestrado. Certo. Isso é o trabalho de uma vida. O trabalho de uma vida. Isso ele vai ter que emendar o mestrado com o doutorado, pesquisas subsequentes. Um erro básico que a gente faz no Brasil, Lucas, é atrelar pesquisa a mestrado e doutorado. Exato. Pesquisa é pesquisa. Mestrado e doutorado é para ensinar as pessoas a serem pesquisadores e professores universitários, não podemos esquecer disso. Sim. O pesquisador que é professor de um programa, muitas vezes ele tem projetos de pesquisa que perpassam por vários estudantes.
Então, Sim. ele está construindo pesquisa de base a partir de outras pesquisas. É possível que com 2 anos alguém sente no mestrado e de forma brilhante construa alguma coisa que passe a ser utilizado como base teórico-conceitual depois? Sim. Pode ser. Pode ser que a pessoa faça isso, inclusive, sem nem ir para o mestrado. Mas ele vai ser o ponto fora da curva. Ele vai ser a exceção que confirma a regra. Sim. Então, essa tua reflexão, ela esclarece muito acerca dessa, vamos falar aqui dessa modalidade, da pesquisa aplicada e a pesquisa básica. A questão da pesquisa aplicada é que ela tem também um processo, uma organização do pesquisador para envolver os participantes da pesquisa, interagir com os participantes da pesquisa, numa ação que ele vai desenvolver. Então, do ponto de vista... Isso é pesquisa, a pesquisa-ação ou a pesquisa participante são metodologias utilizadas quando você tem problemas do mundo real ou aplicação de conhecimento em situações reais. Então, é um tipo de aplicação. Você pode também ter pesquisa aplicada sem necessariamente querer resolver uma questão pontual e específica em que todos vão participar o tempo todo. Exato. Ela continua. Pesquisa aplicada. Eu quero desenvolver uma nova metodologia para trabalhar com os estudantes a partir de celulares. Pesquisa aplicada. Eu posso fazer isso com diferentes desenhos metodológicos. Sim. Pesquisa básica. Quais são as relações psicoeducacionais e psicossociais observáveis no uso intensivo de celulares? Certo, entendi. Professor, agora, e a Sayonara também, uma outra questão aqui. Quando a gente, um dos desafios nossos aqui no seminário, com os nossos orientandos, eu estou aqui com o Alcides, está me devendo esse encaminhamento lá, precisamos passar o projeto de pesquisa no CEP, das universidades, pesquisa com ciências humanas. Então, geralmente, o CEP, ele tem salvo melhor juízo, ele parte de um processo tradicional da pesquisa, linear, orientado, passo a passo, né? Num processo, então, uma das orientações que nós temos é o seguinte: não faça, né, a aproximação, não faça coleta ou construção de dados com os participantes, com os seres humanos, diretamente com os seres humanos, antes de obter a aprovação do CEP. Né? E essa aprovação do CEP é muito... Eu falo sempre que ela é muito tranquila, porque o CEP ele está preocupado que o pesquisador tenha consciência que toda pesquisa com seres humanos pode causar algum risco ao ser humano. Né? Aquele que está sendo... entrevistado, aquele participante da sua pesquisa, de alguma forma pode ter um risco com ele, naquele processo metodológico da pesquisa. No caso aqui que a gente vai fazer esses ajustes, porque a grande pergunta que vem sempre para a gente é o seguinte: professor, eu posso, depois que eu já submeti no CEP com um projeto, com uma proposta de coleta de dados, de um instrumento de questões semi-dirigidas, aí eu estou fazendo a minha pesquisa, eu mudo esse instrumento, eu mudo alguma coisa com o avançar da pesquisa, eu posso modificar? Né? É uma questão ética que sempre é colocada para a gente. Eu digo assim, você pode mudar, desde que você esteja atento que não há que aquelas averiguações dos riscos continuam mantidas, porque o conteúdo que você está trazendo, ele não necessariamente vai fazer um risco para quem está participando da tua pesquisa, mas sim a forma que você vai tratar, vai manejar, vai envolver o sujeito da pesquisa.
né? Claro, dependendo de uma pergunta, você pode traumatizar algum pesquisado, mas não necessariamente. Então, você tem que ter uma consideração, você tem que ter um bom senso para fazer essa proposição. Então, nessa questão com o CEP, na relação com o CEP, a pesquisa fundamentada em dados, vocês submetem ao CEP em qual momento? Qual é a hora para quem vai fazer essa escolha dessa abordagem teórico-metodológica da teoria fundamentada de dados, submeter projeto ao CEP? Bom, eu vou falar das experiências com do CEP de Lavras, e depois, o nosso chama COEP, depois a Sayonara fala lá do doutorado. O que a gente fez foi construir um projeto básico, simples, na primeira versão, que apontava para as primeiras coletas de dados, e aprovamos isso lá, tá? E no COEP, existe a possibilidade de você depois retificar no relatório final, informando quais foram as alterações que você fez na trajetória da pesquisa, entende? Porque, como você bem disse, Lucas, a pesquisa com seres humanos, a maior preocupação é na área de saúde. É óbvio que na área de ciências humanas nós temos que preservar isso, e eu acho que a maior importância está relacionada a pessoa ter ciência de que ela está participando de um processo de pesquisa e quais são as consequências de participar desse processo de pesquisa. Isso é o fundamental. Então, nós enviamos projetos básicos que apresentam um problema, situam um problema num campo teórico, rápido, assim, muito superficial, básico, justifica o problema, apresenta os objetivos e descreve metodologicamente o que vai ser feito. Até agora, os projetos que a gente envia têm passado assim, sem problema. Tá. Então, é logo de partida, né, Sayonara? Então, essa primeira, quando vai acontecer esta primeira aproximação, vocês já submeteram o projeto no CEP. Então, vocês estão submetendo até antes de uma fase mais preliminar ainda que o pessoal que está pesquisando da maneira convencional. Sim. No meu caso, foi esse mesmo procedimento. Eu submeti ao CEP e de lá para cá eu tive que mudar. O que eu gostaria de colaborar aí com as reflexões é que os dados eles são obtidos e analisados concomitantemente. Então, eu tenho trabalhado com os dados que eu informei lá que eu iria trabalhar, porém, na medida que eu tenho... E quando a gente fala, José Lucas, de voltar aos dados, né, não sei se o professor Rony concorda comigo, voltar aos dados, conversar de novo com o participante, muitas vezes isso é permitido por meio dos memorandos. Às vezes nem é preciso você voltar lá no sujeito em si, mas em determinado momento das suas análises, você vai ter que voltar lá naquela fase em que eu analisei aqueles primeiros entrevistados, porque há dados lá que vão me ajudar a entender isso daqui, entende? Então, todas as mudanças que eu tenho feito não desestruturou as informações que eu dei ao CEP, né? Eu tive que recriar hipóteses, e isso não afetou de forma estrutural o projeto, né? E aí, esse o processo. Na medida que a gente vai alimentando esse processo circular, o pesquisador ele tem o propósito de avaliar e ajustar o foco da pesquisa de acordo com que os dados que emergem das pesquisas vão me mostrando. Mas lá no CEP eu já informei quem são os meus sujeitos da pesquisa, que dados que eu vou trabalhar, né? Qual instrumento que eu vou utilizar. Pode ser que apareça aí os novos participantes que vai ter que ser informado, e essas mudanças, elas sempre sinalizam também, na minha humilde opinião, elas sinalizam que algumas coisas, alguns processos também precisam ser revistos, né? Para atender as especificidades da educação. Perfeito. Porque o professor Rony já disse, né, da questão da pesquisa com seres humanos, a questão ética, para entender que toda pesquisa tem um risco e que o pesquisador tem consciência que essa pesquisa tem um risco. Porque quando alguns estudantes estão conosco no mestrado,
você pergunta, qual que é o risco da sua pesquisa? Eu falei, minha pesquisa não tem risco. Já tive resposta assim, não, toda pesquisa tem um risco. E se ela tem um risco, como é que você trata esse risco? Então, o CEP quer saber, o sujeito sabe que tem risco e tem uma consciência que ele vai tratar. Vamos dar um exemplo simples. Pode haver um vazamento de dados da pesquisa. Então, tem que ficar explícito para o CEP e para o participante da pesquisa, por exemplo, que os dados ficarão sob cuidados, sobre confiança, sobre sigilo, com o pesquisador e o orientador dele, por exemplo, até 3 anos após a defesa da dissertação, a conclusão da pesquisa, que ele pode voltar ali para fazer algum artigo e depois vai ser incinerado, vai ser eliminado. Então, você deu aí um processo de manejo dos dados daquele participante da pesquisa. Então, o pesquisador tem que demonstrar que ele tem consciência, por exemplo, de uma situação como essa, que qual outra, além do vazamento, tem outros exemplos, que agora estou me fugindo aqui, mas você, então, disse que você voltou na Plataforma Brasil e fez uns aditamentos em cima do projeto. É isso que eu entendi ou não, Rony? Desculpa. Não, no caso específico, bom, primeiro preciso esclarecer o seguinte: nós não estamos aqui defendendo uma determinada metodologia em detrimento de outras. Sim. O que eu disse lá no começo é o seguinte: cada fenômeno te leva para um desenho metodológico. Uhum. A gente não deve defender um modelo metodológico, a gente deve aplicá-los de acordo com a adequação do fenômeno. No nosso caso, as primeiras pesquisas, as primeiras experiências que a gente está tendo agora com teoria fundamentada, aplicando, são a Sayonara e esses dois outros casos que eu disse para vocês. Nesses casos, a gente ainda não chegou na necessidade de aditar alguma coisa no comitê de ética. Mas, pelo tudo que eu já estudei até agora, você não precisa fazer isso a partir do momento que você começa a coletar os dados, porque, na verdade, o comitê não vai aceitar que você mude o projeto de pesquisa. O que você tem que fazer no relatório final, se você entrar lá na Plataforma Brasil, quando fecha a pesquisa, você tem que ir lá e colocar um relatóriozinho final. No relatório final, é que vai fazer a descrição. Olha, estava previsto fazer uma entrevista com 5 alunos, mas foi preciso fazer 2 entrevistas com os mesmos sujeitos e ainda acrescentar mais 4. Perfeito. Já foi feito. Perfeito, entendi. Entendeu? Tá claro para mim. Eu penso que esteja claro para o pessoal que está participando conosco. Está claro aí, pessoal? Alguma dúvida mais? Talvez o ponto focal que a gente deva ter é o seguinte: a desconstrução é de que, uma vez estabelecido um problema de pesquisa e os objetivos, você tem que, no teu problema convencional, correr atrás de executar para ter os resultados ligados aos objetivos. Não é isso que a gente aprende, Lucas? É isso que a gente aprende. Você estabeleceu os objetivos, está aprovado no seu projeto, se vira e apresenta os resultados que respondam aos objetivos. Certo. A teoria fundamentada nos dados fala: olha para o fenômeno, veja o fenômeno. Se o objetivo não está adequado com o fenômeno que você está estudando, muda o objetivo. Certo. E, Rony, para a gente ter um... Aqui, ó. A Carla tá atenta aqui conosco. Eu até ia chamar a Carla para vir participar online aqui, se ela quiser. Aqui já está muito em cima, mas... Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Deixa eu falar. Uma questão aqui. Rony, tá bem clara a questão, e nós tivemos aqui, e eu já ia destacar isso também, a forma que você fez a sua apresentação. Né? Agora, parando um pouco aqui, a gente pode até voltar ainda, antes de encerrar, sobre a pesquisa baseada em dados. A forma que o professor Rony fez a pesquisa dele aqui para nós, né, no nosso webinário, alguns comentaram a dinâmica que você criou, porque por meio
o Mentimeter, você criou uma interação numa aula expositiva, numa atividade expositiva. Ou seja, o participante discutiu com o seu PowerPoint, aquele PowerPoint que geralmente seria só para ele a fazer alguma anotação, ele ali teve a oportunidade, claro, movimentado por indagações que você fazia prévias para discutir, para explicar aquela tela que estava projetada, ele participando, então ele interagiu. Então, gostei muito, vou buscar adotar essa forma de trabalho, porque muda totalmente a forma da realização, as interações, né? Dá muito mais vida para a apresentação, para o webinário. Muito boa essa sua escolha, Rony. Aprendi mais uma hoje aqui contigo. Quando eu participei dentro, que eu vi o Mentimeter, eu tinha... Mentimeter. Quando eu vi o Mentimeter, eu vi com uma explicação, foi uma orientanda minha que estava explicando como funcionava. Agora, quando eu assisti a aula com ele em uso, foi muito mais eficiente a aprendizagem, porque você vivenciou a realidade das oportunidades de interação que ele proporciona. Tem também, Lucas, uma parte que é quiz, que você pode fazer mini questões e, inclusive, gera competição entre grupos. Tem algumas ferramentas bem legais nele. Legal, porque eu tive que fazer essa consideração, porque vários aqui elogiaram, mencionaram a forma da apresentação. Então, pessoal, agradece, elogia os esclarecimentos, a aula que vocês deram aqui hoje, Rony e Sayonara, né? Então, o Rony tem uma reunião daqui a pouco, e eu preciso entrar para o seminário com a turma do mestrado aqui daqui a pouco. Então, a gente já começa a caminhar agora para o final do nosso webinário. A Thierry está indicando aqui, que o Kahoot é um outro sistema que faz apresentações ou auxilia as apresentações, como o que foi feita hoje aqui. Então, pessoal, é o seguinte, a lista de presença vai estar aberta, segundo a Vanessa falou agora há pouco aqui para mim no WhatsApp, até às 20 horas, então, com muita calma, vocês podem ir lá, fazer depois. Ela deixou, inclusive, a pedidos aqui a lista de presença de 2 ou 3 semanas atrás, para uns que não conseguiram fazer, podem lá fazer também, confirmar a presença. E já estamos agora, né, dia 27/11, semana que vem já vai ser na terça-feira, já é 1º de dezembro, o ano já caminha, o ano de 2020 já caminha para o final, esse ano, né, que nos trouxe muitas surpresas, muitas dificuldades, muitos desafios, e que a gente vem superando e tentando dentro das universidades, né, não manter uma lógica de normalidade, mas tentando dar alguma contribuição à sociedade, à comunidade acadêmica, que nesse momento que nós estamos vivendo, estamos passando, né? Rony, né, outro ponto interessante da sua fala de hoje, quando você citou os exemplos relacionando a pesquisa, né, para a construção de um referencial teórico para um fenômeno que o pesquisador pensou, né, escolheu, mas agora, em tempos de pandemia, como que ele vai encontrar os referenciais específicos para tratar desse caso, né, desse fenômeno? Porque uma aula numa atividade, uma pesquisa sobre uma prática pedagógica fora da pandemia é diferente, né, de uma prática pedagógica dentro da pandemia. E na segunda-feira nós tivemos a participação da professora Maria Alexandra, da Universidade UTC do Equador, de Quito.
E na fala dela, ela tratou essa questão, porque nós estamos vivenciando, principalmente com os nossos alunos aqui no seminário, na hora que eles estão apresentando os projetos de pesquisa, você pergunta o que você já conseguiu levantar dados. As pesquisas, em termos da pesquisa de levantamento ou de campo que tem que fazer, estão paradas. A maioria não está conseguindo fazer. E não está conseguindo fazer porque estão se baseando num momento que não existe mais de vida no planeta, que era um momento antes da pandemia. Não existe mais essa realidade. Somos pesquisadores, construtores de conhecimento novo ou somos defensores de aporte teórico? Sim, então a gente discutiu isso na segunda-feira, e ela chama atenção o seguinte, então as pesquisas estão paradas, mas só que o quê? As pesquisas estão paradas porque foram previstas antes da pandemia, esse pessoal entrou nos programas anterior à pandemia, e agora, no pós-pandemia, quando eles vão conseguir fazer as pesquisas de campo, eles não poderão fazer uma pesquisa de pós-pandemia sem considerar a pandemia. Porque a pandemia é um fato histórico, é um fato de saúde pública mundial, né, que afetou o planeta todo, e a última foi há 100 anos, e o estrago, os prejuízos nos chegam a 1/3 do que essa já causou, ainda a gente nem sabe até quando esta vai. Então, é uma situação muito séria. Então, ela chama a atenção de que nós precisamos olhar para os nossos objetos de pesquisa e que o pesquisador que está numa oportunidade de pesquisa durante a pandemia, que ele tem que, de alguma forma, ver, ele tem que fazer, é uma escolha que ele pode fazer, ele não é obrigado a fazer isso, mas uma escolha de ver como que ele vai incorporar vai relacionar o fenômeno da pesquisa dele, o objeto da pesquisa dele, no circuito da pandemia, no trânsito dessa pandemia, na transitoriedade desta pandemia. Porque não dá, porque ela diz assim, olha, parece ser anacrônico fazer uma pesquisa que retire, que não considere a pandemia na realidade do mundo, na realidade da educação, na realidade da história da vida humana. Então, nós precisamos, como pesquisadores em educação, fazer escolhas se é pertinente relacionar, como relacionar a pandemia, porque se fizer esta reflexão, muitos poderão, talvez, destravar as pesquisas de campo que estão paradas, esperando uma normalidade que não vai existir novamente, não vai voltar. Nós vamos seguir um pós que vai ser diferente do que foi antes e diferente do que está hoje. Né? Algumas coisas irão mudar e vai ser uma transitoriedade de algum médio e longo prazo. Nós vamos encher as salas de aula novamente? Vai ser possível colocar crianças a 60, a meio metro umas das outras dentro de uma sala de aula? Por 4 crianças em 1 metro quadrado? 3 crianças em 1 metro quadrado? Vai ser possível fazer isso? Essas crianças, tudo que foi incrementado e experienciado com o ensino remoto vai ser totalmente escamoteado, vai ser esquecido, vai ser escamoteado da realidade, não vai ser considerado, não vai haver uma mudança de perspectivas para a própria educação, a partir do que foi aprendido com essa realidade da pandemia. Então, né, a gente falou, a gente não está... não é forçar que a pesquisa continue durante a pandemia, mas é ver se esse fenômeno não é pertinente ser estudado também durante a pandemia, porque é uma fase de pesquisas durante a pandemia, que muitos estão deixando de fazer, de realizar a pesquisa durante a pandemia. E a pesquisa, a teoria fundamentada em dados, né, pesquisa fundamentada em dados, a gente, essa possibilidade, né, anunciada, prevista de interlocução com os participantes da pesquisa, né, ajuda a enxergar
essa forma de fazer ajustes nas proposições de pesquisa, principalmente para a pandemia. Então, a teoria fundamentada em dados, ela não é, ao meu ver, você me corrija, algo que que o pesquisador vai adotar e pôr num campo, num plano fechado. Não é isso. Ele pode sacar de algumas outras escolhas, algumas possibilidades que não vão desqualificar a pesquisa e nem o resultado da pesquisa dele por estar fugindo da forma tradicional. Mas a teoria fundamentada de dados pode ajudar a corrigir, ou a corrigir, assim, corrigir no sentido de ajustar para o tempo que estamos vivendo com a pandemia. Você poder lá interagir no processo da construção de dados, com o interlocutor de construção de dados, para depois buscar, junto com esse processo, buscar a construção do referencial teórico e dos resultados. Então, esse webinário de hoje, ele se complementa, assim como o que houve na segunda-feira, e na segunda-feira era a pesquisa em tempo de pandemia, né, porque nós sabemos o caos que foi o Equador nos momentos mais sérios da pandemia lá naquele país. E como que eles estão fazendo lá? Não é muito diferente do que nós estamos passando aqui, embora eles foram vivenciar uma situação muito pior do que a nossa, num país menor, com uma diversidade socioeconômica muito grande naquele país também. Sayonara, o que eu falei aqui faz sentido? O que você acha? Eu gostaria de ter uma interação contigo ainda. O Rony tem uma reunião, a gente tem que ser rápido. Faz muito sentido, José Lucas. No meu caso, a gente tem a questão do prazo, né? Porque eu estou perguntando, o meu problema de pesquisa é se estão sendo formadas competências digitais nos programas de pós-graduação em educação. Há discussões sobre tecnologia, que abordagem que elas estão sendo feitas dentro dos currículos de pós-graduação. E eu tenho lá tudo, os questionários, as matrizes, tudo pronto. Se eu voltar nesse campo agora, após essa pandemia, eu tenho certeza que eu tenho uma outra pesquisa, né? Porque é totalmente diferente. Todo mundo teve que discutir. Isso teve uma centralidade nesse período. No meu caso, eu não tenho tempo suficiente para voltar, mas como o professor Rony disse, a pesquisa, o TCC, a tese, ela não encerra. Ela encerra a pesquisa do doutorado, mas a gente que é pesquisador, a gente continua sempre. Eu estou ansiosa por saber que mudanças ela vai trazer para o interior dos programas de pós-graduação. Não vou conseguir responder com a minha pesquisa, mas eu espero colaborar com outros processos de investigação que possam responder. E concordo em grau e gênero com você. Eu acho que esse contexto ele vai ter que ser considerado como uma variável muito importante nos desenrolar daqui para frente das investigações. Sim. Já aproveito para agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês e parabenizá-lo por essa iniciativa dentro de um programa de pós-graduação, né? Muito bacana essa atividade, essa ação. Obrigado, Sayonara. É experimental. A gente... hein, Rony? A gente vai prototipando, fazendo, e durante a feitura vai ajustando, colocando, vendo o que é necessário, vai fazendo. No final, fica pronto. E se não ficou pronto, é porque não chegou ao final. Boa. Eu, infelizmente, Lucas, eu tenho que sair, vou pedir desculpa para todos, porque eu já estou atrasado para uma reunião que vai acontecer agora, era às 16 horas, e aí agradeço imensamente pela oportunidade. Eu tenho certeza que o nosso pequeno grupo que participou também aqui, junto com o grupo de vocês, aproveitou bastante também. E vamos, em outra oportunidade, posso voltar para falar sobre outras coisas, sobre coleta, análise de dados, fica à disposição. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, nós vamos querer... Sayonara, muitíssimo obrigado por nos ajudar aqui, tá? Valeu. Prazer. Aqui, e o Rony falou uma coisa importante, que eu acho que é a síntese que fecha, que é a base para tudo que nós estamos falando, não só do webinário de hoje, mas de todos os webinários. A pesquisa, ela é diferente do que é do mestrado e do doutorado.
o estudante entra no mestrado e acha que a pesquisa dele é porque ele está no mestrado, a pesquisa dele é porque ele está no doutorado. Não, a pesquisa é uma escolha de vida, ser pesquisador é uma escolha de vida, é uma profissão que vai transcender as fases da vida do pesquisador. Senão fica parecendo um pesquisador carreirista que entra para fazer aquela pesquisa como se faz um pacote e entrega e pronto. E esse tipo de situação é uma das grandes dificuldades que a gente, né, professor Rony? Pesquisa não é TCC. É a primeira pergunta que eu faço nas minhas disciplinas de metodologia. Por que você vai pesquisar? Se for para terminar o mestrado, faça qualquer coisa. Entendeu? Se for para cumprir o protocolo, faça alguma coisa... Tira a nota mínima. Cabeça. Não amola todo mundo, né? É isso aí. Então, essa eu acho que foi a contribuição maior que nós temos. É que fazer pesquisa, ao fazer a escolha, fazer mestrado, doutorado, é porque você quer formalizar sua pesquisa dentro de um programa e seguir com ela para a sua vida. E não simplesmente completar um componente curricular do curso. A pesquisa é muito mais do que querer só completar um componente curricular. Professor Rony, muito obrigado, como sempre. Né? Sayonara, na nossa época, a gente falava assim, lá em Varginha, tem muita gente de Varginha que vem aqui, Rony. Eu não sei por que esse pessoal de Varginha fica vendo participar. Olha lá, hein? Eu não sei o que eles vêm fazer aqui, mas vem muita gente de Varginha. Agora, lá em Varginha, a gente falava assim, olha, está na hora do chefe chegar, já está na hora do chefe sair. A gente falava assim, para se referir ao Rony com os compromissos. Rony, muito obrigado. Nem tem palavras, valeu. Sayonara, pessoal, muito obrigado a todos e todas que participaram conosco até agora. O pessoal do mestrado já pode aguardar o link para o Google Meet. O professor Rony já está saindo, pode correr, professor Rony. Sayonara. Também